Bom, pessoal, continuando aqui a série que eu estou fazendo sobre o Jesus histórico, né? Historiadores falaram de Jesus. O aviso que eu sempre... Que nem nós já vimos anteriormente nos outros vídeos. Alguns historiadores, né, que dizem e são usados como fontes de que falaram de Jesus, eles não falaram. Flávio José é só uma interpolação posterior, que o próprio Orígenes e outros pais da igreja disseram até o oposto. Filo, que também foi contemporâneo, né, na mesma época de Jesus, e ia várias vezes a Jerusalém, ele não menciona uma vírgula sobre Jesus. Sêneca não falou, Plínio Velho, Quintiliano, Epictetus, Marcial, Juvenal, Plutarco não falaram. Plínio Jovem, que é usado como fonte, ele menciona alguns cristãos com práticas abomináveis quando ele escreve ao imperador romano, perguntando o que fazer com aquelas pessoas. Tácito também menciona somente um grupo de cristãos com práticas odiosas, que podiam ser qualquer um. O mais provável é que esses dois aqui fossem outros cristãos, ou os seguidores de Crestos, ou aqueles cristãos egípcios. E Suetônio menciona cristãos instigados por um tal de Crestos, que supostamente morava em Roma. Então não eram seguidores de Jesus. E o Marabar Serapião, que eu mostrei aquele no último vídeo, inclusive eu perdi esse esboço, eu tenho que achar de novo. Ele menciona um certo rei judeu que ele compara com Platão e com Sócrates, um sábio, mas também não fala nada de Jesus, e as informações históricas de Marabar Serapião são erradas, ok? Então vamos ver mais um agora, Justo de Tiberíades. Justo de Tiberíades, até um rapaz comentou aí no vídeo, eu não ia nem mostrar porque Justo de Tiberíades não citou Jesus. Ele escreveu a história dos judeus, desde Moisés até o ano 50, e ele não menciona Jesus. Os gregos, romanos e hindus do século I e II também não mencionaram nada de Jesus. Esse Justo de Tiberíades ele escreveu até Agripa II, que é aproximadamente no ano 50, né, depois de Cristo. E ele era um rival de Joséfo, né, outro judeu helênico, escrevendo sobre a história do seu povo. Então eles rivalizavam na época. Suas obras não sobreviveram, porém, através de Fóstos, patriarca de Constantinopla, a gente ficou sabendo que ele não fez menção a Jesus. Olha o que esse Fótios disse no livro A Crônica dos Reis dos Judeus, na forma de uma genealogia. Ele, se referindo ao Justo de Tiberíades, veio de Tiberíades, na Galileia. Inclusive, Tiberíades é uma cidade fundada pelo imperador Tibério, por isso que o nome é Tiberíades, e fica bem na região de Jesus, na Galileia. Notaram? A mesma época. Da qual tomou o seu nome. Ele começa a sua história com Moisés e leva-o até a morte do sétimo Agripa, da família de Herodes, e o último dos reis dos judeus. Seu reino, que foi dado a ele por Cláudio, foi prorrogado por Nero, e ainda mais por Vespasiano. Ele morreu no 3º ano de Trajano, quando a história termina. Estilo Justus é muito conciso, e ele omite muita coisa que é de extrema importância, sofrendo com a falha comum dos judeus, para a qual raça ele pertencia. Ele nem sequer menciona a vinda de Cristo, os acontecimentos da sua vida ou os milagres realizados por ele. Então o que nós temos de Justo de Tiberíades é isso aqui que foi narrado por Fóstios, que de certo conhecia o trabalho dele e deixou escrito, pelo menos isso sobreviveu em partes, o que era o trabalho dele. E ele menciona claramente que Justo de Tiberíades não menciona nem Jesus, nem os acontecimentos da sua vida ou seus milagres, sendo que Justo de Tiberíades ele viveu bem ali contemporâneo a Jesus. Não tem uma data aqui de quando ele nasceu, porque nós não sabemos, mas nós sabemos a data que ele morreu. Então até o ano 50 ele estava lá em Jerusalém, ou ali na região próxima, a par dos acontecimentos, escrevendo. Seu pai era um judeu chamado Pistos. Próprio Justus, de acordo com Joséfos, foi um dos mais abandonados dos homens, um escravo do vício e da ganância. Ele era um adversário político de Joséfo, contra quem ele disse ter inventado várias parcelas, mas Joséfos, embora em várias ocasiões ele teve seu inimigo em seu poder, só castigou-o com palavras e deixá-lo em liberdade. Disse que a história que ele escreveu é em grande parte fictícia, especialmente onde ele escreve a guerra judaica romana e da captura de Jerusalém. Aqui está a fonte, tertuliano.org, vocês podem procurar aí sobre Justo de Tiberíades. Outro que é muito usado, né, para os cristãos, para dizer que historiadores seculares falaram de Jesus, é Talos. O que se sabe ao certo sobre Talos? Nada. Talos, segundo consta por aí, em sites cristãos apologéticos, ele era um historiador da Samária, por isso era samaritano. Nascido em algum lugar nos idos do 1º século da Era Comum. Então a gente não sabe quase nada, nem onde ele nasceu, nem a data exata. Supostamente ele teria escrito em grego koiné, mas é um problema sobre isso. Ninguém tem nenhum manuscrito dele, nenhumzinho sequer. Nós não temos nada desse historiador que é citado. A única coisa que sobreviveu dele, e supondo que ele existiu e tenha escrito algo, é mediante a relatos de terceiros.
Principalmente seus trabalhos são trazidos por Eusébio, que é lá do quarto século, sim. E o mesmo Eusébio que trouxe aquele texto lá do Joséfo, né, o testemunho flaviano. Então nós não sabemos nada desse Talos, mas aí lá no quarto século surge Eusébio com uma suposta referência desse Talos, dizendo que ele falou de Jesus. Estranho, né? E nós sabemos também um pouco sobre dele através de Júlio Africano e Teófilo, bispo de Antioquia. Para termos uma boa noção de como eram os relatos, o Teófilo escreveu já no segundo século, no ano 180, que Talo mencionou em seus trabalhos que Belo, o rei dos assírios, se aliou a Titã, Cronos, contra o levante de Zeus. O que quer dizer isso aqui, Ronaldo? Quer dizer que esse Talos, que é usado como referência para provar a existência de Jesus, ele é o mesmo que prova a existência de Zeus, Cronos. Cronos é o deus grego da mitologia grega, ele é o deus do tempo. Então, se a gente for tomar Talos, que a gente não tem nem sequer os escritos dele como referência, ele prova que Jesus existiu. Então nós temos que tomar também que Cronos existiu e se levantou contra Zeus, o deus dos deuses dos gregos. Porque é isso que, segundo o Teófilo, Talos escreveu. E aí, como é que fica? Eu posso usar um autor de mitologia como fonte histórica? Então, se eu puder, eu posso usar para Zeus também. E Júlio Africanos, que também mencionou Talos. Júlio Africano, ou Cestus Ívilos Africanos, no latim, foi historiador nascido em 160 e faleceu em 240, ou seja, ele é bem posterior aos acontecimentos. Ele foi um escritor tão influente que até mesmo Eusébio, sim, o mesmo Eusébio, inspirou-se nele. Em sua obra História do Mundo, Júlio Africanos traz um texto atribuído a Talos, no qual é dito: Talo, no terceiro dos livros que escreveu sobre a história, então esse aqui não é o próprio Talos escrevendo, é uma citação de Júlio Africano, e esses livros são perdidos, tá? Diga-se de passagem, explica essa escuridão como o eclipse do Sol, o que me parece ilógico. É claro que é ilógico, pois um eclipse solar não poderia acontecer numa época de lua cheia. E foi na época de lua cheia da Páscoa que Cristo morreu. Então essa aqui é a citação de Africanos. Qual é o problema dessa citação, Ronaldo? Notamos aqui que o próprio Júlio Africanos não dá muita credibilidade ao relato de Talos. Também um autor que falou até de Cronos e Zeus não tem como você dar muita credibilidade, era mais um autor de ficção. E ele tinha um excelente motivo para isso. Ninguém podia ter visto nenhum eclipse total na Palestina na referida época, porque simplesmente não houve. Pesquisando no site da NASA, nós vemos que só houve 54 eclipses totais, e nenhum deles na região da Palestina. Talos não estava no local, portanto o relato dele é um relato secundário. Ele escreveu supostamente nos idos do ano 55, e seria contemporâneo de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Mas o curioso é que Paulo não menciona também nenhum eclipse. Então, se tivesse havido algum eclipse, pelo menos Paulo deveria ter citado. A bem da verdade, Saulo sequer soube de qualquer coisa da vida terrena de Jesus. Eu já falei disso em outros vídeos. Será que ninguém vê nada estranho nisso? Somente Mateus menciona lá o escurecimento e a ressurreição dos santos que invadiram a cidade. Isso aqui eu já fiz um vídeo sobre isso chamado Fantasias de Mateus. Porque Mateus diz que os mortos levantaram, saíram da tumba quando Jesus morreu. Mas estranhamente ninguém viu, nem as fontes seculares, nem os outros autores da Bíblia. O Evangelho segundo Mateus foi escrito cerca do ano 80 da Era Comum, depois de Cristo, e o autor do Evangelho de Marcos, que escreveu antes, por volta do ano 70, não menciona nada disso. Então como é que fica esse relato aí de Talos? Curiosamente, Júlio Africano menciona esse eclipse dito por Talos já no final do segundo século e comecinho do século terceiro. Se Talos viu algum eclipse, esse acontecimento aconteceu no ano 29. Júlio Africano não acreditou muito nele, mas houve um outro historiador que escreveu sobre essas trevas, Flegon. Então, como é que a gente vai levar em consideração os relatos de Talos? E a própria citação do Júlio Africano, que também é usada, ele não menciona Jesus, ele não menciona os cristãos, e ainda discorda, ele não acredita muito no relato de Talos. É um relato que só surge depois, com mais convicção, lá no quarto século, com Eusébio de Cesareia. E Justo de Tiberíades, que era um rival de Joséfo, também não mencionou Jesus. Então, mais 3 aí historiadores: Justo de Tiberíades, Talos e Júlio Africanos. Ok? Paz a todos.